Nacional de Mineração, e muitos devem saber, ela tem apenas 5 anos de existência enquanto agência, mas ela vem de todo um histórico de tratamento da mineração no país que foi trabalhado ao longo de 80 anos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. E, a partir de 2018, foi instituída a agência, com sua primeira diretoria. É um órgão colegiado, uma autarquia, do ponto de vista do direito administrativo, entendida como uma autarquia especial e tem características específicas que dizem respeito à sua autonomia administrativa, técnica, operacional e orçamentária. Muito embora, nesse capítulo da autonomia orçamentária, as agências, de um modo geral, e particularmente a ANM, padecem das dificuldades que estão postas aí pelo governo em relação ao cumprimento da sua missão na dependência sempre de aportes orçamentários, sempre mais curtos a cada ano, que dificulta que a gente possa ampliar a nossa capacidade de prestação de serviços. Rigorosamente, aí nós temos a outorga dos títulos minerários, desde os requerimentos de pesquisa para as várias substâncias e a outorga de lavra, como também toda a regulação do setor. E essa questão da outorga de lavra, também existe uma distinção entre o que é competência do Ministério de Minas e Energia e o que é competência da própria agência, que basicamente se circunscreve aos minerais, por exemplo, dos agregados da construção civil, rochas ornamentais e outros mais. Os metálicos, por exemplo, são de competência do Ministério de Minas e Energia. Também somos responsáveis pela emissão das permissões de lavra garimpeira, que também tem um rol de substâncias que vão desde o ouro, diamante, cassiterita, espodumênio e vários outros. Então, está dentro do espaço de atuação da agência, o que impõe uma série de níveis de competência que temos que ter, não só competência técnica, mas a competência funcional mesmo, para fazer com que possamos adotar todas as medidas necessárias para que haja o fomento da atividade minerária em um ambiente regulatório adequado, rígido, que facilite os negócios, um ambiente de negócio que realmente tenha previsibilidade, segurança jurídica. Isso é o papel de qualquer agência reguladora e não é diferente em relação a nós. Então, as várias nuances que vão ter, dependendo do espaço em que se dá a atuação econômica dos vários agentes, isso vai exigir de cada agência reguladora um tipo de regulação e também a fiscalização, que é o outro papel que nós desempenhamos com o exercício também do poder de polícia, que podemos interditar atividades, suspender atividades, podemos aplicar sanções, que vão desde multa até a extinção dos títulos minerários. Mas para que essa atividade seja adequadamente desempenhada, nós precisamos dos profissionais, não só das empresas, das várias instituições que fazem o setor. E aí entra a nossa grande temática. É quem pode atuar, quem deve atuar e como deve atuar no âmbito da agência. Então, a proposta da nossa conversa hoje é justamente esse tópico e que decorre de uma discussão que vem sendo travada há pelo menos 4 anos, não é isso, doutor? No âmbito da agência. Eu estou há 1 ano e 8 meses na agência e já encontrei esse assunto e foi importante que este ano tivemos 2 encontros que foram fundamentais para que eu tomasse um pouco mais de conhecimento de a quantas anda a discussão e como a gente pode atuar e como a gente deve atuar para superar o nível de impasse que se deu em relação à perspectiva de atuação dos profissionais
técnicos industriais no âmbito da agência. E, obviamente, pelo fato também de ser advogado, eu trabalho muito na perspectiva das normas e dos comandos constitucionais que existem, né? Eu não posso deixar de mencionar, por exemplo, que um desses comandos que estão na nossa Constituição diz que nós devemos diminuir as desigualdades regionais, promover o desenvolvimento econômico e social do país, garantia do pleno emprego, e esse é um dos tons que eu gostaria de empregar. E quando a gente fala em garantia do pleno emprego, e sabemos que, do ponto de vista econômico, o pleno emprego não significa desemprego zero, existem os índices calculados pelos economistas e por outras áreas do conhecimento, mas o fundamental é a gente entender aqui que nós precisamos de toda mão de obra qualificada para desenvolver o país, não só a mineração. Eu faço parte do board, do conselho, de uma instituição que milita no setor, que chama ADIMB, a Agência para o Desenvolvimento e Inovação da Mineração Brasileira. É uma instituição que congrega outras instituições e pessoas do mundo privado, do setor, da academia e também do poder público. E eu, como representante do poder público, estou ali. A gente vem discutindo ultimamente, e agora no mês de outubro, vamos iniciar um curso de pós-graduação na área de mineração para um MBA executivo, para ajudar na formação, na capacitação de profissionais da área. E até a gente chegar a esse ponto de desenhar, e essa é uma parceria com o IBMEC, esse curso, houve uma discussão ao longo do ano passado e ainda este ano sobre como nós temos uma perspectiva, não diria sombria, mas um pouco de dificuldade de ter profissionais em número e em capacitação suficiente para enfrentar o que tem sido a amplitude da atividade minerária no país. Então, nós temos tido um nível de investimento significativo. A mineração ela responde no país por 4% do PIB, o que é significativo. São quase 2.300.000 empregos diretos e indiretos. E, a cada momento, nós estamos tendo maiores exigências de atuação de profissionais de toda a ordem. Para mim, aí é uma posição bem particular, e nós não fazemos a mineração só com geólogos e engenheiros de mina. Existem inúmeras outras, e vocês são sabedores disso, de categorias profissionais que conjugam esforços para que a atividade minerária e outras atividades econômicas sejam desenvolvidas. Há 2 anos, houve uma alteração normativa que trouxe para a ANM competências na área nuclear. Então, nós temos a responsabilidade hoje de também fazer outorgas de títulos minerários, fazer a fiscalização e a regulação da atividade minerária, de extração até o beneficiamento da mineração. E, para tanto, houve uma reconformação da estrutura orgânica do Estado brasileiro, e que hoje nós temos, e só fazendo um parêntese, todos sabem que minerais nucleares são monopólio da União. E, sendo monopólio da União, tem que ser exercido preferencialmente, obrigatoriamente, por instituições do Estado. Mas nós fizemos uma alteração que permite, por exemplo, que as indústrias nucleares brasileiras, que é uma estatal que faz a pesquisa e faz desenvolvimento, produção de minerais nucleares no país, especialmente o urânio, possa fazer parcerias com empresas privadas para viabilizar, especialmente aqueles casos de ocorrências conjuntas. Nós temos o exemplo Santa Quitéria, no interior do Ceará, em que há uma ocorrência de fosfato
e urânio ao mesmo tempo. Mas nesse espectro todo que eu falava, da conformação do Estado em relação à área nuclear, nós temos, historicamente, aqui nem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi criada também a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Então, nós temos todas essas instituições que militam no entorno disso. Então, se eu perguntar para alguém da própria Agência Nacional de Mineração se uma ocorrência nuclear estudada pela ANB e quando for apresentar o seu relatório final de pesquisa ou o plano de aproveitamento econômico, eu vou perguntar se foi apenas um engenheiro de Minas ou apenas um geólogo que atuou naquilo ali. Porque se não tiver um físico que seja, eu não vou ter um documento adequado. O que eu quero dizer com isso é que há espaço para a atuação. Então, nós temos, só para concluir essa minha primeira intervenção, nós temos a discussão que está posta, que a partir de algumas manifestações no âmbito da agência, suscitou-se uma suposta impossibilidade de atuação para determinadas atividades perante a agência por técnicos. Não é uma questão que está resolvida e por isso a gente está discutindo isso. E eu fiz questão de sugerir o assunto, porque eu sei que é um assunto de interesse de todos, inclusive da agência. Então, nós temos uma posição que reivindica uma primazia da atuação de engenheiros de Minas e de geólogos, que é o que está mencionado em termos de categoria profissional no próprio Código de Mineração, que é de 1967. Temos a criação do Conselho Nacional de Técnicos, que é bem recente e que congrega todas essas grandes categorias que conformam esse espaço de atuação do nível médio. E que, em algum instante, se entendeu que determinados documentos, e ali se fala claramente em ART, que não é o documento típico que vocês firmam, né? E o impasse foi dado em torno disso. Há uma proposição feita pela própria agência que as resoluções 102 e 104 sejam revistas para acomodar aquilo que, do ponto de vista de quem analisou até aqui na agência, seria o adequado para que tenha essa possibilidade de uma atuação mais efetiva. E existe o que a lei já preconiza, que é uma conjunção de esforços, uma aproximação entre os dois conselhos para que haja uma resolução conjunta, que me parece ser o melhor dos mundos. Aparentemente, até em decorrência das reuniões que tivemos, tem havido uma dificuldade dessa aproximação de construção coletiva de uma resolução que contemple esses interesses que estão postos. E esse é um caminho. Tá? Então, de nossa parte, da minha particularmente, né, porque não vai ser uma decisão unilateral, né, nós somos uma diretoria colegiada e as nossas deliberações para inúmeras questões, elas passam pela diretoria colegiada, que é o órgão máximo que define a questão da regulação dentro da agência. Nós não temos, e aí a posição também, não só minha, mas dos diretores, temos o entendimento de que não cabe a gente dizer o que cada um tem que fazer. É papel de cada um dos conselhos. E nós tendemos e devemos acatar aquilo que o conselho entende que é papel de cada um dos seus integrantes e promova a defesa da atuação deles em qualquer espaço que seja destinado à atividade laboral dos profissionais como vocês. Então, para dar um primeiro panorama, nessa perspectiva que a gente tem se enfronhado no assunto e buscado os subsídios necessários
as conversas necessárias para que a gente consiga encontrar a solução para esse, se é que a gente pode assim chamar, esse impasse que está posto até aqui. Obrigado. Bom, eu tenho aqui 3 perguntas para fazer para o senhor. E um é do. Deixa eu abrir aqui. Um é do Roberto Santiago, técnico de geologia do conselheiro do 04. Com a criação do sistema CFT-CRTs, por que a ANM passou a recusar qualquer protocolo que tenha um técnico de mineração ou geologia como responsável? O senhor destacou em sua apresentação na sessão solene do Senado que está empenhado em resolver essa questão. Para dar início a essa solução, é importante que a ANM reconheça o direito dos técnicos voltando a aceitar aqueles protocolos que contemplam os serviços feitos pelos técnicos antes de 2018. Aproveito a oportunidade para reiterar ao CFT que a solução definitiva desse problema passa pelo atendimento ao estabelecido parágrafo 2º do artigo 31 da Lei 13.639 de 2018. Obrigado pela pergunta. Eu quero crer que, em boa parte, ela está respondida pelo que eu falei precedentemente. A questão está dada, não há uma posição peremptória definitiva da agência de recusar a atuação em qualquer instância da atividade dos técnicos. O que nós temos, por exemplo, é uma posição jurídica que leva ao entendimento, e a posição jurídica ela é opinativa, vamos lembrar muito bem, ela apenas inspira, em poucos casos, a gestão, ou a alta gestão de qualquer instituição, de qualquer órgão, ele é obrigado a seguir aquilo que é manifestado pela área jurídica. A área jurídica é uma área instrumental que suporta a tomada de decisões, como também a apreciação técnica de qualquer matéria também dá esse suporte. Mas existe uma liberdade de tomada de decisão. Obviamente que os cuidados com as questões jurídicas sempre vão ser ressaltados, porquanto nós podemos ter judicializações e o melhor dos mundos é sempre a gente encontrar as soluções fora do ambiente do judiciário. Tá? Então, o que é que nós temos hoje? Uma posição que indica que, em tese, as resoluções do conselho de classe de vocês teria superado aquilo que está posto no Código de Mineração quando se refere a engenheiros de minas e geólogos como aquelas profissões, aquelas categorias que têm uma primazia para firmar determinados documentos. Então, essa é uma opinião que, aliás, vocês têm conhecimento que antes daquela nota de 2020, se não me engano, quando da primeira apreciação, o parecer inicial da agência é um parecer favorável, que não distingue dessa forma, e que o próprio procurador-chefe, à época, ele contraditou aquela posição externada pelo procurador que analisou a questão, e isso foi objeto de veto, digamos assim, pela postura do procurador-chefe naquele momento. Como eu disse, é opinativo, mas levou a que a diretoria, à época, retornasse o processo para que nova apreciação fosse feita. Dali surgiu aquela nota técnica, confrontando várias posições, até de áreas técnicas da agência. Então, volto a dizer, não é uma questão que está plenamente definida, é por isso que nós estamos debatendo aqui, e que, como eu disse na segunda-feira, o meu compromisso, que eu reitero aqui, é de darmos encaminhamento. E não sei se seria interessante já trazer as outras questões, porque aí eu
eu quero, Sim, em então vamos seguida, lá. falar como é que eu tenho pensado em Bom, enfrentar a questão. aqui o Alex Ferro, CRT03, pergunta: qual a posição da ANM sobre a mineração em terras indígenas e a possibilidade de reverter o royalties para o desenvolvimento econômico e social das aldeias envolvidas? Olha, essa é uma questão bem candente, tem uma complexidade grande. É um assunto que eu já estudo há um bom tempo, antes mesmo de ir para a agência. Para quem não tem conhecimento, eu trabalhei 17 anos no Ministério de Minas e Energia e atuei nas várias vertentes das atividades finalísticas do Ministério de Minas e Energia, que vão desde a energia em si, as várias fontes, as várias formas, petróleo e gás. Por exemplo, eu fui coordenador jurídico do marco regulatório do pré-sal em 2009 e também na área de mineração. Então, eu transitei por todas essas áreas. E sempre foi muito caro para mim, está dito aí no meu currículo, lidar com questões da temática quilombola, indígena. E o que, que nós temos em relação a isso? Nós temos, primeiro, um permissivo constitucional, que está no artigo 231 da Constituição e também no artigo 176 da Constituição, que diz que é possível e está permitida, no que diz respeito à Constituição, não há proibição de mineração em terras indígenas. No entanto, essa mesma Constituição diz que a lei definirá as condições específicas em que essa atividade poderá ser feita, tanto em terras indígenas quanto em faixa de fronteira. Isso está no parágrafo do artigo 176, no parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição. Então, é uma norma que, juridicamente, se diz uma norma de eficácia contida. Ela exige uma outra norma que dê a concretude a ela e dê a densidade para que ela possa ser executada. Portanto, existe uma necessidade que o próprio Congresso se debruce sobre a temática e diga em que condições essa atividade vai ser desenvolvida em terras indígenas. E diz mais, que os indígenas, em sendo realizada essa atividade no seio do seu território, eles têm direito à participação no resultado da lavra daquela atividade. Eu, ainda em 2020, depois de muitos anos atuando nisso, eu coordenei todo o trabalho que foi feito para a propositura de um projeto de lei que foi apresentado no governo anterior ao Congresso, que tomou o número 191 de 2020, para essa regulamentação. Existem pelo menos uns 10 projetos de lei transitando no Congresso, tramitando no Congresso há um bom tempo, seja de iniciativa do Senado, seja de iniciativa da Câmara dos Deputados. E esse que foi proposto pelo Executivo. No entanto, com o novo governo, o próprio governo retirou do andamento. Portanto, assim, nós temos essa limitação que está posta na Constituição relativa à necessidade que se tenha as condições que são dadas, que devem ser observadas para que a atividade seja desenvolvida. Então, a partir do momento em que houver essa legislação, plenamente se vai desenvolver a atividade minerária. Não há uma contrariedade à Constituição e que isso seja feito. Hoje, o que se tem, primeiro, a Agência Nacional de Mineração não outorga qualquer autorização sequer de pesquisa para atividade garimpeira, por exemplo, em terra indígena. Então, não tem PLG dado em terra indígena. O que acontece às vezes, e a imprensa às vezes revela isso sem uma acurácia maior de apuração, é que o nosso sistema, e aí vamos entrar também numa questão de estrutura da agência, condições de trabalho, os nossos sistemas precários. O nosso sistema que se chama REPEN, que é o de requerimento que é eletrônico, ele não distingue quando alguém faz um pedido numa determinada área, até porque nós não temos um geoprocessamento que indique onde terras indígenas já estejam homologadas, por exemplo. E aí entra uma outra questão.
só para dar uma ideia de procedimento de reconhecimento de terra indígena. A Constituição Federal, no ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 48, ela diz que a Constituição, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, ela diz que o Estado brasileiro, o Executivo, teria 5 anos para demarcar todas as terras indígenas. 5 anos, tá? Nós estamos há mais de 30 anos sem cumprir isso. E aí, quando você vai para o procedimento que é definido para a demarcação de terra indígena, você tem primeiro um indicativo de que aquela terra tem uma ocupação tradicional, imemorial, de determinada etnia, que ela própria pode reivindicar, ou pode ser por uma iniciativa do Estado, no Estado eu diria a FUNAI ou qualquer um outro ente. A FUNAI constitui um grupo de trabalho multidisciplinar para estudar, então são antropólogos, sociólogos, geógrafos, geólogos e todo mundo que vai estudar toda aquela situação para identificar se de fato existe essa ocupação e se aquela etnia, em tese, tem direito a ter demarcada aquele espaço territorial reivindicado. A FUNAI, então, emite um documento que se chama Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena. Esse relatório aprovado, ele é encaminhado ao Ministério da Justiça. É aberto um prazo de 90 dias para que quaisquer de nós, ou qualquer entidade ou órgão, possa contestá-lo e assim segue o procedimento. Finalmente, se o Ministério da Justiça entende que está adequado, ele emite uma portaria de demarcação e submete essa portaria ao presidente da República para que haja um decreto de homologação daquela terra indígena. Tá? A partir dessa homologação é que há a demarcação propriamente dita e que é um ato físico de marcar aquele espaço territorial e um ato cartorário que é de registro daquela terra como uma terra da União, que é um bem da União, a terra indígena, mas que está adstrito àquela etnia que foi reconhecida. Então tem todo esse procedimento. E aí você vai ver em situações em que a terra seria indígena, porque tem uma ocupação, mas ela não passou por todo esse rito. E existe no Brasil um instituto que se chama Instituto do Indigenato, que diz o seguinte, que a demarcação da terra indígena, a homologação dela, é um ato declaratório, ou seja, a terra indígena ela não o é a partir daquela demarcação, do ato do poder público. Ela já o era desde sempre. Portanto, tem até comandos constitucionais que, se houver uma ocupação indevida e mesmo o reconhecimento a posteriori daquela terra indígena, quem está ocupando um não índio que esteja ocupando atividade econômica de qualquer forma, ele deve ser retirado dali. Só em casos excepcionais que atendam ao interesse nacional, mediante lei complementar, é que aquele particular ele pode ser indenizado pelas benfeitorias e outras coisas. Em outras circunstâncias, não, ele simplesmente pede qualquer investimento que fez. Tá. Então, há uma complexidade com relação à terra indígena. Ok. O Abelardo, diretor de fiscalização CRT-02, Pará, pergunta: o estado do Pará é um dos maiores produtores minerais do Brasil, com exploração no sudoeste do estado da Serra do Garajá, Paraupebas e no município de Canaã dos Carajás. E no oeste do estado, em Porto Trombetas, no município de Oriximiná. A agência de mineração realiza algum tipo de fiscalização nas empresas que realizam a exploração desses minerais? Essa é de doer. Porque é o seguinte, é impraticável a situação que nós vivenciamos, tá? E aí não é chororô, é apenas a tradução de uma realidade com a qual a gente vem convivendo. Então eu vou trazer alguns números nossos aqui. Pela lei, a Agência Nacional de Mineração deveria ter 2.121 servidores. Ela tem hoje em torno de 640. No ano passado, eu fui convidado a uma audiência pública
na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, e eu fiz uma alegoria com relação a esse nosso quadro, dizendo que o poder público do país condenou a Agência Nacional de Mineração a estar, digamos assim, num estado permanente de greve. Porque quando qualquer categoria entra em greve, e isso é judicializado, ordinariamente o judiciário determina que mantenha-se 30% da atividade. Em alguns casos, 30% do número de empregados para tanto. E é o que nós temos. Nós temos apenas 30% do que deveríamos ter de servidores. Fiscalização no país, nós temos em torno de 40 mil, 39 a 40 mil frentes de atividade minerária no país. Praticamente todos os municípios. São 5.690 municípios no país. Claro que a concentração maior, o colega falou muito bem aí, o Pará. Então, o Pará se rivaliza com Minas Gerais. Hoje temos também a Bahia crescendo bastante, Goiás, Tocantins. Então, tem alguns estados que estão crescendo bastante a mineração. A própria lei ela diz que, na fiscalização, nós podemos fazer a programação de modo que a gente faça por amostragem, porque é humanamente... Ainda que nós tivéssemos os 2.121, nós não conseguiríamos fazê-lo na sua completude. Então, nós temos hoje apenas 140 servidores para o país todo para a fiscalização, o que não garante que a gente faça a fiscalização efetiva que deveríamos fazer. Por não termos também uma condição de estrutura e de orçamento adequado, nós não temos também os recursos eletrônicos tecnológicos que nos permitem fazer incursões remotamente, com drones, com uma série de outros aparatos que permitiriam a gente desenvolver a atividade fiscalizatória de uma forma mais efetiva. Então, nós temos inúmeros casos, o Pará é um dos exemplos de lavras clandestinas, que isso configura crime, tanto do ponto de vista ambiental quanto de usurpação de bem público, e nós, infelizmente, não conseguimos dar conta dessa obrigação nossa de promover uma fiscalização efetiva. Então, nós temos hoje, por exemplo, na parte de arrecadação dos royalties da mineração, que chama compensação financeira pela exploração minerária, CEFEM, todos esses empreendimentos que eu falei, cerca de 40 mil, nós temos apenas 3 servidores que são responsáveis pela fiscalização. O Tribunal de Contas, no mês passado, emitiu uma deliberação, depois de alguns anos desenvolvendo um procedimento para analisar a atuação da agência. Ele iniciou anteriormente, indicando numa primeira abordagem que, para cada R$1 arrecadado da CEFEM, 1 seria sonegado. Alguns estudiosos da academia, inclusive, apontam que isso vai de 1,5 a 2 em termos de sonegação. Nós temos, nos últimos 2 anos, chegado a algo em torno de 7 a 8 bi de arrecadação. Com um mínimo de estrutura, nós conseguiríamos dobrar essa arrecadação. Mas, como eu falei, nós temos apenas 3 servidores que cuidam dessa fiscalização. Então, é mais do que Pareto que a gente tem que aplicar, porque mesmo aplicando Pareto ainda sobraria os 20% e a gente não chega nesses 20%. Então, nós temos que concentrar naquilo que tem um nível maior de alcance, né, em termos de arrecadação, para que a gente possa dar conta. Então, assim, nas 2 frentes de fiscalização, tanto de arrecadação de CEFEM, que também nós somos responsáveis pela distribuição, e para a gente é penoso isso, porque nós distribuímos, e vocês sabem que a distribuição da arrecadação de CEFEM, ela se divide pela União, pelos estados, municípios, produtores e também os não produtores, mas que têm algum tipo de instalação
de estrutura da mineração, que são os municípios chamados afetados. Então, é uma responsabilidade muito significativa que a gente tem. E quando a gente não consegue arrecadar aquilo que poderia arrecadar, também está diminuindo a arrecadação de cada município, de cada estado que deveria receber mais. Então, para a gente é penoso. Por isso que eu disse logo de antemão que é dolorida a questão, porque ela bate exatamente em algumas feridas que nós temos e que precisam realmente ter uma atenção da necessidade de estruturar para que a gente tenha uma agência realmente fortalecida e com a condição ideal de cumprir o seu papel institucional. Temos uma outra pergunta aqui do Mário Jorge Campos, do Conselheiro do Rio de Janeiro. Eu acho que o senhor já respondeu, mas eu vou fazer essa pergunta. Sabemos que o antigo conselho não quer sentar para dialogar com o CFT. Porém, se não tiver técnicos na ponta do processo de mineração, vai parar, pois a engenharia não põe a mão na ferramenta. Por que a Agência Nacional de Mineração não toma uma providência para reconhecer o CFT e suas resoluções? Acho que já foi respondida, mas eu vou aproveitar então, vou dizer as vertentes em que eu pretendo trabalhar isso, né? Nós já colhemos subsídio, já tivemos 2 reuniões, como eu mencionei aqui. Rafael esteve lá conosco, então nós temos toda a boa vontade de enfrentar essa questão. Então, há um apontamento de que resta inviável, pelo menos até aqui, uma interlocução próxima entre este conselho e o CONFEA. A minha providência inicial é chamar o CONFEA para um tete-a-tete também, para entender quais são as motivações, como é que eles veem a questão. Tá? Falei inicialmente que o que está posto na lei, que seria o melhor dos mundos, é justamente essa aproximação para que se possa trazer a lume um regramento conjunto entre os dois. Então, a minha primeira abordagem será ouvir com fé, entender as razões, motivações, explicações do que eles têm e tentar promover essa aproximação, que eu acho que isso aí é um papel que eu acho que a agência pode fazer e deve fazer, buscar essa aproximação para a gente trabalhar isso. Existe uma outra perspectiva que eu mencionei mais cedo, que já foi sinalizada pela própria agência, sugerindo que este conselho promova alterações naquelas 2 resoluções que aí dariam um nível de entendimento, de conforto para o pessoal da agência atuar. Tá? Eu não saberia dizer agora quais são essas propostas, mas vocês com certeza conhecem, que seria uma outra perspectiva de atuação. Tá? E a outra é reestudar o assunto e identificar, considerando que não cabe a gente dizer quem faz o quê, mas aquilo que a gente assimila como idôneo, como legítimo, como a atividade desenvolvida por qualquer profissional que possa atuar no setor e a gente reconhecer a eles a legitimidade que tem e que deve ser um caminho adequado para que esse espaço não fique cerceado de atuação. É como eu mencionei, embora não tenha dado o qualificativo de exemplo, mas eu trouxe exatamente essa questão do mineral nuclear, especialmente urânio, em que não se pode admitir que qualquer documento que chegue, que indique até o próprio jazimento do urânio, que nível de teor tem. E se nós tivermos um jazimento desses que são associados, como é o caso do fosfato que eu mencionei aqui, quem é que diz que teor é esse, que teor é aquele? Eu não tenho um químico atuando ali, mas quem que instrumenta toda essa atividade? Quem é que faz as medições? Eu presumo assim, eu sou advogado, nunca trabalhei no campo, não tive essa experiência, mas assim,
A intuição leva a gente a acreditar que nós não vamos ter 200 engenheiros de Minas, nem 200 geólogos numa empresa, por maior que ela seja. Ela vai se servir dos inúmeros profissionais que contribuem com o seu nível de conhecimentos no seu espaço próprio e que ele vai contribuir para aquilo. Então, eu tenho certeza que vocês é que suportam a atividade e emitir um documento em que vai ter um engenheiro que vai dizer ART e o outro o TRT, conjuntamente, seja lá como for, mas eu acho que isso não é só razoável, é algo que, se a gente não olhar apenas, é algo que eu tenho defendido dentro da agência já há algum tempo, desde que eu cheguei ali, é que nós temos certos modelos mentais que estão arraigados, isso é em qualquer instituição, qualquer atividade, que a gente precisa revisitar permanentemente, se perguntar se é por aqui que a gente deve ir, porque senão a gente não inova, a gente não se renova e a gente não vai em frente e não supera desafios. Então eu sempre tenho dito o seguinte: o nosso norte não é só o código de mineração. Para dar um exemplo muito interessante para vocês, uma coisa que me incomodava até outro dia diz respeito a isso aqui. Você sabe que nós temos competência também na parte de água mineral. Eu não vou nem botar aqui o rótulo com a marca para não dizer que eu estou fazendo merchandising. Mas tem o rótulo. E aí o que eu encontrei na agência? Existe o Código de Mineração e existe o Código de Águas Minerais, que é de 1945. Esse código, ele diz lá, desde 1945, que a parte de rotulagem deveria ser feita pelo governo, e o governo, ali escrito, ainda está com acento circunflexo. E aí, só em 1999, o Ministério de Minas e Energia emitiu uma portaria para definir os dizeres, o que tem que constar do rótulo. Mas a regra diz ou dizia que tem que passar previamente pela agência a aprovação prévia do rótulo. E eu comecei a questionar, porque nós temos a Lei de Liberdade Econômica, nós somos um país que prima pela livre iniciativa, e eu não posso admitir que nós, poder público, é que temos que dizer como é que vai ser o rótulo da sua empresa. E eu recebi o pessoal ano passado da indústria de latas, e eles fornecem latas para todos. Eles comentaram sobre uma celebridade aí que havia contratado uma das empresas para uma festa de 50 anos, não sei o que lá. E era um contrato interessante. E simplesmente a agência não foi capaz de emitir essa avaliação e autorização prévia para o rótulo. E eles perderam o contrato porque chegou a data, eles tinham que lançar um rótulo específico para aquela data. Então, eu digo, isso é um verdadeiro absurdo. E aí, finalmente, agora este ano, nós conseguimos superar tudo e emitimos uma resolução negociando com o Ministério de Minas e Energia para revogar a portaria que vigia desde 1999, e agora as empresas têm a liberdade de apresentar o rótulo. É o que cabe a gente? Fazer a fiscalização se o rótulo está dentro dos parâmetros que são dados. Tá? Então, eu tenho certeza que cada atividade dessa, e o cara que faz a diagramação e não sei o quê, se ele vai apresentar, por exemplo, o rótulo dele para apresentação prévia, será que é um geólogo que apresenta o rótulo? Não é um cara da área de arte que desenha aquilo ali? Então, assim, é até obtuso a gente fazer esse tipo de discussão, sabendo que é o conjunto do esforço coletivo de cada profissional na sua área de
de atuação, do seu conhecimento, é que conforma todo esse aparato para que qualquer atividade econômica seja desenvolvida. E nós, como agência, também temos que perseguir esse ideal, e por isso que eu estou dando esse exemplo aqui do rótulo, para dizer que a gente precisa e deve superar. E é por isso que eu estava comentando que o que eu tenho postulado junto aos pares, não só da diretoria, mas dos colegas todos, é quebrar certos paradigmas e modelos mentais para que a gente supere. Tá? Então, eu tenho certeza que nós vamos superar esse impasse brevemente. Tá? Então, confiem, aquele compromisso que eu firmei, ele continua na mesma toada. Tá? Vamos nos debruçar, tem pouco tempo que eu tomei conhecimento dessa temática, mas estou me enfronhando bem nela e eu sei que nós vamos chegar do outro lado com uma solução que atenda aos vários interesses. Tá? Nós sabemos que o país está crescendo, tem tido um nível de crescimento importante até que não estava previsto, e é claro que a gente vai precisar cada vez mais de formar, de capacitar e de dar espaço para todos os profissionais. Tá? Então, assim, de parte da agência, não vai haver óbice à atuação de vocês. Tá? Esse é um compromisso firme que eu estou trazendo aqui. Aquilo que eu falei naquele dia e as sinalizações que eu dei nas nossas conversas, claro, sempre ressalvando que não é uma decisão que depende apenas de mim. Eu ocupo o cargo de diretor-geral, mas nós somos uma diretoria colegiada, mas assim, nós temos caminhos jurídicos e técnicos para suportar uma decisão adequada, pertinente, legalmente fundamentada, juridicamente consistente e que dê conforto para todo mundo, para a agência, e que dê espaço para todo mundo trabalhar, todo mundo dar o seu melhor e cresça, e que o Conselho também, com todos vocês, possa realmente ir avançando e a cada ano comemorando mais um dia 23 de setembro, sempre com novas conquistas e superando os desafios que é o mote deste ano aí da semana. Bom, doutor Mauro, agradeço aqui a sua participação e só para lembrar e para comentar que recentemente nós assinamos uma resolução em conjunta com os técnicos de Química. Fizemos com o Conselho de Química, né? A gente fez um grupo de trabalho, Química fez um grupo, a gente fez juntou os dois grupos e participamos e saiu uma resolução referente na área do petróleo com os químicos. Boa vontade do nosso lado para sentar e conversar, sempre houve. Né? Agora, o difícil é quando vem querer empurrar a goela abaixo do nosso conselho uma resolução já pronta. Aí não tem discussão, porque aí não tem necessidade, nós ficamos naquele impasse. Mas eu acredito sempre na sua boa vontade, que a gente já tem conversado, né, várias reuniões que fizemos, e aqui cabe um agradecimento também ao conselheiro de São Paulo, Rafael, que tem nos ajudado muito, que está sempre lá com o senhor, né, marcando as reuniões. A gente está ávido para resolver esse problema, porque os nossos técnicos de mineração e geologia estão realmente sem trabalhar, porque perderam esse espaço que já faziam lá atrás. Né? Eles já faziam essas atividades. E aí, por conta do desmembramento do nosso conselho, não está lá a TRT, não, agora não pode mais. Né? Então, eu espero que a agência de mineração, como a sua, né, que a gente já demonstrou essa boa vontade, né, está empenhado em resolver essa questão, que isso se resolva o mais breve possível, porque, como eu falei, os nossos técnicos de geologia estão aí, ou estão fazendo o trabalho e precisando da assinatura de um outro profissional para legalizar esse trabalho, né? Então, eu espero que a gente continue essa conversa, né? Mas que tenha assim um tempo, né? Que não se eleve, né? Para frente para resolver esse problema, né? Então, confio na agência de mineração, confio nessa sua boa vontade, né? Os nossos profissionais têm uma equipe que eles vão cobrar de nós e nós vamos dizer, está lá na agência de mineração, hein? Para que a gente resolva essa situação o quanto antes possível. Então, a palavra está com o senhor para suas considerações finais. Bem, gente, eu espero ter trazido informações, trazido até algum alento de perspectiva de a gente resolver isso, tá? E confiem que nós vamos
com a brevidade necessária e resolver essa questão. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT-CRTs. Técnico industrial valorizado. Sociedade protegida.